E a gente começando mais um podcast Câmara de Vencedores. Vem pra cá, compartilha, aperta sininho aí. Estamos no YouTube mais uma vez. Vamos colocar esse podcast, Renato, depois nas outras redes também, né? Já estamos entrando ali no TikTok, vamos botar uns cortes no Instagram, vamos colocar no Facebook, né, Renato? Vamos fazer a coisa acontecer. Meu mano Renato é o cara que é o nosso operador, o nosso técnico, o nosso technology man, o homem da tecnologia. Bom, e hoje presente com a gente aqui nesse episódio, meu amigo, meu querido, um dos caras que nos recepcionou nessa cidade, com suas empresas, com seus negócios, com seus eventos, meu amigo Sérgio Langner de Moura. Para quem não sabe, o Sérgio da Gaúcha. Sérgio, bem-vindo. Tamo junto. Tamo junto aqui, né, Sérgio? Sérgio, vamos bater esse papo. Há muito tempo que eu queria trazer você, embora a gente esteja aí próximo de 20 episódios, mas eu falo muito tempo porque eu queria que você viesse aqui para a gente falar dos primórdios, né, de como o Sérgio começou, quando chegou aqui, porque quando nós chegamos aqui com o projeto Rádio Araras UFM há 17 anos, nós já encontramos você voando. Sérgio era o cara que movimentava essa cidade. Sérgio, como é que começou aquilo tudo ali? De onde você veio? Como é que você encontrou essa cidade quando você chegou aqui? Cara, em primeiro lugar, um bom dia a você e a todos os seus seguidores, em final de contas. Deve ter um bocado aí. Também. E eu quero te agradecer pela oportunidade que a gente poder estar falando aqui um pouco de como foi e como é a minha vida e de como começou essa cidade. Sim. Da qual eu faço parte há 43 anos que eu estou aqui na cidade, cara. Eu cheguei... Não era nem cidade ainda. Não existia. Eu cheguei aqui na portaria de Carajás às 18 horas do dia 7 de junho de 1981. Caramba! Tem alguns dias. E aí fomos recepcionados pela segurança da Vale. A gente já vinha sendo fiscalizado desde o 16. No 16, a Polícia Federal parava os ônibus, revistava tudo. Você não passava com nada de bebida alcoólica, nem um canivete dali para cá. Que era praticamente a única parada que tinha de Marabá. Tinha um posto de gasolina no 2 e depois a Polícia Federal no 16. E a portaria da Vale para chegar em Carajás. Estrada de chão, mata, selva, totalmente. Você passava nas pontes por cima das castanheiras ou por dentro d'água. Quando chovia, você demorava um dia e meio para chegar de Marabá aqui ou daqui de Carajás a Marabá. Então, cheguei e fomos recepcionados. Muito truculenta aquela recepção. Pegaram as balas da gente, tiraram tudo que tinha dentro, jogaram no chão. Depois, toma, junta isso aí. E aí subimos até Carajás. A minha vinda de Marabá para cá foi com um grande homem que eu considero uma excelente pessoa, grande empresário, trabalhador, honesto, que é o seu Zé da Areia. O homem que deu nome ao cemitério, né? Por conta dele ter construído, né, o espaço aqui. A gente veio no mesmo carro. Nessa época eu fui contratado pela CBPO para vir para cá. E eu vim de São Paulo, né? Passei em São Paulo um mês e pouco, estagiando, fazendo treinamento em obras como obra de Havaiandava. O que faz a Era uma barragem. Barragem lá. Barragem, tá, entendi. E aí, que fica próximo a Sorocaba, né? E aí a gente veio de avião até Belém. De Belém ia pegar um avião para vir para cá, mas o avião deu problema. Que os aviões que faziam a linha para cá na época é aqueles que tá lá no aeroporto, exposto. Ainda bem que deu problema no chão. E aí a gente veio de ônibus, porque era início de mês, né? E a gente trazia os envelopes, eu trazia os envelopes de pagamento do pessoal. Naquela época era tudo impresso em São Paulo, e vinha para cá para envelopar e pagar o pessoal. Então eu tinha que chegar. Aí viemos de ônibus, saímos num sábado de lá de Belém, 19 horas.
E chegamos aqui, 19 horas do 24 horas de viagem. Cara, vocês não tem onde comer, cara. Parava na estrada. Eu morava em São Paulo. Trabalhava eu trabalhava na Andrade Gutierrez, saí da Andrade Gutierrez e entrei para a CBPO. E aí eu trabalhava na obra de canalização do Rio Tietê, aqueles tatuzão furando por baixo do chão para colocar o esgoto, melhorar o Rio Tietê, né? E aí você sai de uma capital como São Paulo e você entra numa floresta amazônica. Né? Quase virgem. Quase virgem. Na época não era quase, não era praticamente virgem. Né? Era de Marabá para cá, você não tinha nada a não ser selva. Caramba, Sérgio. Estrada de chão, parava o carro para o outro passar. Então, hoje você vê o desmatamento, o que acontece aí você fala, pô, como era e como é hoje. Eu fiquei, numa das minhas viagens que eu saía daqui, final de ano, eu ia para o Rio Grande do Sul, em uma determinada época, a gente ia de carro, eu e com a minha família. E aí, quando chegava ali no 2, no 100, virava à direita para você ir para o lado de Xinguara, Redenção. E aí o pessoal fez uma broca, como chama, né? Sim. E tacou fogo na floresta, matou as árvores, tudo, as castanheiras, você leva aquilo, multidão de castanheiras, só os tocos queimados. Aí você fala assim, eu pensava assim comigo, um dia isso vai fazer falta na natureza. Chegamos, né? Chegamos nesse dia. Chegando, cada dia mais. Cada dia mais. E aí você briga, defende, às vezes você se mete em questões que você pensa que está ajudando, e como coisas que já aconteceram comigo, como, por exemplo, eu fiz algumas denúncias de desmatamento na margem do córrego que passa lá no fundo do CTG, esgoto, e fiz denúncias na Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria não deu muita atenção, denunciei no Ministério Público. Moral da história, eu recebi um processo aberto pela Secretaria do Meio Ambiente dizendo que eu fazia aquilo que eu denunciei. E uma multa de R$50 mil que foi para a Justiça e passou a 95 mil e esse processo ainda está em andamento. Caramba, Sérgio. Quer dizer, eu brigando pela defesa do meio ambiente, que foi uma coisa que eu aprendi. Meu pai era analfabeto, mas aqueles analfabetos inteligentes, meu pai dizia, olha, não desmate, não tire as árvores da margem do rio, porque ele vai prejudicar o meio ambiente, vai prejudicar o rio. Então, eu aprendi isso. E eu chego aqui, estou fazendo o mesmo processo, cuidando. Eu comprei a área, era uma área de banho, aquele córregozinho, água transparente, os peixes você via, era uma maravilha. Cara, chegou uma época que você não aguentava chegar a 50 metros do rio de esgoto, de podridão que era jogado no rio. E aí você vai e denuncia aí, você tem que pagar uma multa porque você denunciou. Ou seja, deram um tranco em você, te cala, fica na tua. Você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver seu. Entrando em briga que tu não deve, tá aqui uma multinha aí para você ficar pensando, para você perder o sono. Então, eu costumo dizer que as pessoas hoje, para você ser honesto, é muito mais difícil do que você ser vagabundo. Cara, eu tenho processos por coisas que eu não fiz, que eu não devo. Eu fui processado por causa dos batatas que não saíam lá da Gaúcha, dizendo que eu tinha pago as contas por batata. Eu tive que provar por A mais B que a minha conta de telefone, uma conta de telefone de R$105, sendo que eu tinha duplicado de 3, 4, 5 mil, podia pagar, eu não paguei 105. Foi um processo, gastei uns 10 mil conto com isso, fui a Marabá responder, fui condenado a 2 anos de cadeia. Caramba, rapaz, olha isso, hein? Bom, gente, para quem não sabe, os batatas eram os hackers da época. Parauapebas foi considerada a capital dos hackers no Brasil. Exatamente. Naquela época deu Polícia Federal aqui, pegou um monte de gente. Tem um monte de gente por aí ainda viva, um bocado já partiu, e o Sérgio está aqui contando a história, né? Nós estamos aí. Mas eu gostaria de falar assim... Sérgio, antes da gente entrar
nesses outros assuntos. Vamos lá. Aí você citou aí a Gaúcha, lendária Gaúcha, uma churrascaria que virou boate, a boate que virou discoteca, discoteca que virou casa de show, bem ali na confluência, no coração do bairro Cidade Nova. Como é que você veio para cá para trabalhar na Vale? Você era o cara responsável por trazer os envelopes da grana. Como é que você resolveu empresariar, empreender nessa área do evento? Na realidade, eu não trabalhei na Vale, eu trabalhava nas empreiteiras, né, que era a CBPO. Uhum. E aí, a gente, de vez em quando, tem umas ideias assim, sabe, mirabolantes. Eu disse a Paraupebas em 82, que Paraupebas começou no finalzinho de 81, se eu não me engano, aí liberaram, a Polícia Federal liberou as passagens de bebida lá, e aí nasceu Curionópolis, os barraquinhos na beira da estrada, ali de palha, e o cara... farmácia, restaurante, tudo de palha, cara. Uhum. Eu não tirei foto dessa época, porque antigamente era mais difícil. Uhum. Mas eu tenho algumas fotos lendárias de Paraupebas, quando era ali na entrada da Rua do Comércio, aquele fileira de barraca de palha ali. Eu tinha, acho que ainda tem umas fotos dessas aí. E aí, cara, eu vim pra cá e tô lá trabalhando em Carajás, aí desci em Paraupebas, que era o inferninho chamado, né? Caramba. Cara, aí eu olhava assim, um cara com um barraquinho de 2x2 ali dentro, com as garrafas de pinga ali, e aquele movimento toda hora, o cara vendendo uma pinga, vendendo uma farofa, um negócio ali. Falei, cara, comércio aqui é bom. Se o cara tá vivendo com isso, que tá aí com 2, 3 garrafinhas de pinga ali e vendendo uma farofa aqui, um ovo, um negócio, vamos inventar alguma coisa. Aí eu disse para Paraupebas, que Paraupebas, na realidade, o forte era a Rua do Meio. Sim, que era o local... Era o local. O rendezvous. 150 boates, cara. Uhum. Tinha casas que tinham 25 mulheres. O negócio era... extraordinário. Cara, a Rua do Meio era um calçadão de Paraupebas. Paraupebas não, do inferninho. Sim. Você para andar na Rua do Meio de carro de domingo, era difícil. Quase não tinha carro nessa época, muito pouco. Mas era assim de gente, de peão que descia com os pagamentos para fazer a farra dele lá. E aí eu montei uma lanchonetezinha lá, comecei... Os primeiros sanduíches misto quente feito em Paraupebas foi eu que fiz. É mesmo? Isso eu falo com orgulho. Depois de mim veio o Jorjão, né? Jorge Puto Garcia. Isso. Jorge City Park, Jorge Pit Dog. Um abraço, Jorjão. De bom trazer o Jorge aqui para contar a história dele. É um cara e tantas, cara. Um batalhador. E aí, meu compadre, por sinal, o padrinho da minha filha. Né? Uhum. E aí eu tive uns desentendimentos com um cara que era meu superior lá na empresa. O cara me acusou de umas coisas que eu não tinha feito. E aí, como ele era coronel aposentado, acostumado no exército impor ali e o soldado tinha que cumprir. Mão de ferro, coronel, né? E tal, enfim. Aí ele pediu para me trazer um negócio lá do aeroporto para ele, e eu falei que eu fui lá buscar, saí no meu horário de almoço da empresa, com o carro da empresa, fui buscar uma mercadoria lá para uma máquina que estava parada, era uma peça para um trator de esteira. E aí ele falou, tem um pessoal mandando uma encomenda para mim lá, e aí tu pega lá e traz para mim. Aí, beleza, aí fui, cheguei, não tinha ninguém, apareceu com a encomenda, eu carreguei o que eu tinha de pegar e dei uma carona para um ex-funcionário da empresa e passei dentro do núcleo e larguei o cara. Aí ele resolveu ir atrás de mim, foi lá no aeroporto, não me achou, não me encontrou na estrada, porque... Aí, quando eu fui, cheguei, encostei o carro, fui almoçar e voltei, e aí fui procurar o cara, encarregado da oficina, para entregar a peça. E tinha acontecido um acidente, o cara foi subir na rampa lá para lavar o carro e errou e caiu com a roda no buraco lá, né? E aí todo mundo foi para lá, eu fui lá procurar o cara, ver se o cara tava lá. Quando eu tô voltando lá para cá, ele, do escritório dele, que era mais alto, né? Olhou lá, falou assim, pô, o que tu tá fazendo lá? Tu não é chefe de segurança para estar cuidando de acidente e tal? Eu falei, não, meu patrão, fui procurar o Japão, que era o encarregado, não lembro até o nome dele hoje.
para pegar, conferir a peça, porque a peça na época dava importação, era super difícil chegar as coisas aqui, levava 60, 90 dias para chegar uma peça. E aí a Sotrec tinha uma loja em Marabá que tinham peças usadas, né? E aí a gente pedia e essas peças vinham e o cara tinha que conferir para ver se realmente podia ser usada. Aí, porque não sei o que e tal, começou a falar, meu patrão, é o seguinte, eu estou aqui cumprindo as minhas obrigações, estou fazendo mais do que o que eu devia. Porque eu estou saindo da meu horário de almoço para ir buscar a peça lá. Eu mal tenho tempo para ir almoçar. Ainda bem que eu tenho fechado lá na cozinha, que os caras deixam eu almoçar depois do horário. Se eu não nem almoçar, eu não almoçava. Aí chega aqui, pô, você fica me chamando a atenção por o que eu não devo. Porque não sei o quê, porque se não estiver satisfeito, pode ir embora. Eu falei, pois então, tchau e benção, que eu tô saindo, tô vazando. Aí isso deu um rendezvous danado, que o engenheiro residente era muito meu amigo, me chamou lá, falou, não, escolhe o setor que você quiser trabalhar aí. Eu falei, não quero não, um lugar que tem um cara desse tipo aí trabalhando não serve pra mim não. E aí eu desci para Parapeba e montei o meu boteco. Como é que era o nome do boteco na época, Sérgio? Na época era Status Lanche. Status Lanche, caramba, hein? Na Rua do Meio. Uhum. E aí... Lá onde o furdúncio acontecia. Você já teve a visão, porra, aqui que é o lugar. Exatamente. O movimento tá aqui, né? Cara, eu aluguei um ponto lá, uma pequenininha, acho que era 5x5. E aí fiz um balcão, meio ajeitei o negócio lá e comecei a fazer misto quente. Eu ia comprar pão em Carajás, que aqui não existia. Caramba, olha isso. Lá na padaria do Roberto, que na época não era do Roberto, era do esqueço o nome do cara agora. Sérgio, aí os caras desciam da serra cheio da grana, dia do pagamento, aí iam ali se alimentar das meninas e depois iam comer o lanche... Vitamina de abacate. Cara, eu fazia eu comprava uma caixa de abacate e 25 litros de leite por dia, distribuía tudo em vitamina. Você imagina a quantidade. Caldo, eu fazia caldo de mocotó com panelas de... Mocotó e abacate era o Viagra da época. Exatamente. Os caras dar conta da Rua do Meio. Não tinha energia, era gerador, lampião a gás, essas coisas assim. Caramba. Aí, quando tinha energia, você fazia vitamina. Quando não tinha... Sérgio, aí beleza, tu começou aí... Eu quero saber como é que chegou você montar aquele negócio maravilhoso chamado Churrascaria Gaúcha. Aí entrou aquela fase daquele governo que tabelou os preços, né? Que na época era, se não me engano, Sarney. Tabelou os preços, aí você não tinha como trabalhar mais, porque, por exemplo, você comprava uma Coca-Cola por R$ 2,45 e você podia vender ela por R$ 2,50. Ou seja, se você quebrasse uma garrafa de uma grade, toda a garrafa, todo o líquido que você vendesse não pagava nem a garrafa. Então, não dava para trabalhar. Aí a gente eu só vendia Coca-Cola para as pessoas que eu conhecia, que estava guardado no freezer lá, o cara chegava, dá uma Coca, não tem. Se eu não conhecesse, o cara não vendia. Olha isso. Então eu vendia, porque senão o cara te denunciava e a polícia vinha e te prendia. Fui preso na época. Mesmo? Fui preso por causa que chegou um policiamento de Marabá fiscalizando a hora de fechar. Acabou a energia, aí você tinha... Desligava o gerador determinado horário, 10 horas, 11 horas da noite. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, tá bom. Esse final de semana, né? Aí desligava o gerador e você tinha que fechar. Como as lanchonetes tinham mais uma hora para ficar funcionando, para atender o pessoal que fechava as boates, vinha lanchar, essas coisas. Aí desligou o gerador, encostou a polícia lá, ei, fecha. Falei, tá bom. Eu vou só acabar de atender o pessoal aqui, que tá aqui, eu já vou fechar. E aí saí para fechar. Eram 2 portas, eu saí para fechar uma porta, encostei uma porta. E aí o pessoal falou assim, nós vamos ali, quando nós voltar você tem que estar fechado. Eu falei, tá bom, vou fechar já, vou começar a fechar. Aí ele foi na esquina, fez a volta, encostou e me escalou de fuzil. Caramba. Você tá preso, vagabundo? Me levaram pra cadeia. Eu passei a noite preso. No outro dia me soltaram, ninguém me disse nada, não deu satisfação nenhuma. Mas passei uma noite lá. E aí eu criei
um tipo de um movimento para reunir com o pessoal lá. Falei, não, a gente tem que resolver isso. Vamos. Aí comecei a reunir o pessoal. Nas reuniões qual participou o Faisal, participou um capitão da polícia. E aí fizemos uma reunião aqui, fomos uma equipe representar em Marabá, fomos conversar com o delegado geral lá e para resolver essa parada. Bom, isso aí, se for contar, vai demorar 2 dias. Dali, eu montei uma lanchonete em frente ao Clube do Morro. Isso já ali, bairro da Paz. Não, Clube do Morro, lá onde é o Banco do Brasil, lá em cima hoje. Sim. Rio Verde, bairro Verde, da Paz, lá em Rio cima. Verde, sim. Eu montei uma lanchonetezinha lá, onde que era do finado Gildo e a dona Ana, gente finíssima, muito, a minha segunda mãe aqui em Paraupebas. E aí eu atendia, todo final de semana eu ia para lá fazer sanduíche e vender refrigerante, água, e era o que eu fazia. Aí entrou o controle de preço das coisas, aí eu passei uns 6 meses mais ou menos, só destruindo o estoque. Eu tinha um estoque bom, tinha uma sala boa lá, eu comprava muita coisa. Eu tinha tipo uma mini mercearia. Açúcar, café, essas coisas, vela, fósforo. Não tinha vela, gastava muito. Querosene. E foi só gastando isso aí. Aí daí eu resolvi de largar de tudo isso. Não, vou embora e vou largar de mão, vou embora, vou pro Rio Grande do Sul. O cara que eu trabalhava com ele na CBPO entrou em contato, me chamou para ir para lá, para o Paraná, que estava uma obra lá. Aí eu fui lá no Jorge estava mexendo no Pit Dog nessa época, e falei, Jorge, é o seguinte, eu tenho um pedacinho de terra ali, e eu vou deixar aí para você. Não, a terra eu já não tinha vendido ainda não. Deixar isso aí, você negocia, vê o que é que você faz aí, eu fico com ela para você. E eu tenho uma casa lá, naquela casa lá minha, lá na Rua do Meio, você vende para mim depois, eu vou embora. Eu falei, não, bicho, vai embora não, cara. Aqui é bom, rapaz, aqui vai dar certo, isso aqui vai crescer. Eu falei, não, cara, eu tô chateado com essas coisas que tem acontecido aí. E o Jorge é culpado de eu estar aqui hoje. Parabéns, viu, Jajão? Aí eu falei, eu não tô mais com paciência, cara, eu tô a fim de sair desse negócio aí. Então... Falei, não, fica aí, me ajuda um pouco aqui pelo menos antes de você ir embora, que eu tô muito... Aí passei, tipo, gerenciar o Pit Dog pra ele, né? Falei, você com a experiência que você tem vai me ajudar muito. E ele correndo atrás daquelas obras, tava construindo aquilo lá e tal. Eu sei que eu fiquei lá. Cara, eu trabalhava 48 horas direto às vezes. Imagino. Você entrava sexta-feira de tarde lá no Pit Dog, virava à noite, trabalhava o sábado o dia todo e virava sábado à noite e domingo. E aí... Mas também tinha tesão pra caramba, né, Sérgio? Porra, todo mundo novo. Tudo cheio de gás, cara. Tudo cheio de gás, meu amigo. E aí eu não me alimentava praticamente, não almoçava, não jantava. Eu comia um lanche, uma coisa assim, porque se encheu o estômago dá sono. E eu não podia dormir, eu tinha que tocar o barco, né? Então, de vez em quando eu tomava uma cervejinha para dar uma lubrificada ali e ir embora. E aí, nessa luta aí, eu falei, Jorge, bom, tá aqui seu estoque, tá tudo controlado, isso aqui assim, 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 e agora eu vou partir. Ele falou, não, rapaz, eu tenho um ponto ali na Rua do Comércio, tá fechado lá, um negócio que eu comprei lá, e por que você não vai pra lá tocar uma lanchonete? Eu falei, como, rapaz, eu não tenho dinheiro, não tem nada. Ele falou, não, eu te arrumo alguma coisa aí. Pra começar? Pra começar? Aí eu parei, pensei assim, falei, meu Deus, me deu uma luz. Vou embora ou fico? Aí fui lá, olhei, falei, vou mexer aqui. Aí fui atrás da Abel, a Abel me deu uns restos de construção que tinha, veio de Carajás, as casas estavam desmanchando lá, uns compensados, forrei o negócio. Eu mesmo fiz, eu mesmo pintei. Eu chamei o pedreiro para fazer bonito. Um balcãozinho, e aí deu aquela maquiada. A lanchonete. Aí eu mesmo fazia os pastelzinhos, desde que a gente faz hoje. Eu levantava às 5 horas da manhã, fazia um bocado de pastelzinho, e ali, ajeitava ali o negócio. Abria 6 horas da manhã. E aí, chamava-se Sérgio Lanche. Aí apareceu um cara lá e desenhou uma viola com o S, né? Desenhou uma viola, ficou um negócio bonito pra caramba. Eu fui indo e o negócio foi crescendo. Eu comecei
com 2 quilos de carne, fazer um espetinho, cara. É mesmo? Esse espetinho de gato que todo mundo faz hoje aí. Eu fui lá no finado João do Ferro Velho, comprei uma roda de carro. Aí o nascimento da gaúcha. Comprei uma roda de C10 lá, levei ali no alemão, que já morreu também, a família Dalfert. E ele fez uma churrasqueirinha pra mim, botei lá na beira da calçada, com aquele quilinho de carne, eu fui botando o espetinho ali em volta, e foi indo. Com 2 meses eu tinha comprado um tambor de 200 litros que... Fazer uma churrasqueira maior. Era espetinho. Aí eu já estava gastando 10, 20 quilos de carne todos os dias vendendo, e o negócio cresceu. Comprei um freezer fiado de um cara que me conhecia lá, fui lá no supermercado, os caras me conheciam, venderam fiado, um litro de pinga, uns conhaque dreia, um negócio lá, uns quilos de farinha. E aí foi. Nasceu, daí o boteco, novamente, da Rua do Meio, que eu fazia sanduíche, né, pra lá. E aí eu passei a fazer sanduíche também, e aí eu fazia comida pra mim comer. E o Bamerindos era na esquina. Banco Bamerindos. Banco Bamerindos. Aí os caras iam lá, chegavam lá comendo, todo mundo conhecido, a gente acostumado, os caras acostumados a ir lá beber cachaça, lá, chegava lá, pegava meu prato, tirava uma garfada de comida. Rapaz, essa comida é muito boa, por que você não faz comida pra nós ir almoçar aí, cara? Falei, tá, eu vou fazer um pouquinho mais do que eu faço aqui. E assim foi indo, foi aumentando, o pessoal do banco já ia, a maioria ia almoçar lá comigo, comecei a fazer umas comidinhas ali, que eu aprendi na marra, que eu não sabia também, né? Que eu nasci e me criei na roça, minha mãe que fazia as coisas tudo, mas ela sempre ensinava, ó, isso faz assim, faz assado. Mas quando você sai pro mundo, você tem que se virar sozinho. E aí comecei a assar uma carninha, por causa de assar o espetinho, né? E aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Vou fazer uma churrascaria. Aí cresci lá pro fundo, falei com o Jorge, pedi autorização, cresci lá pro fundo, fiz uma churrascaria gaúcha. Caramba. Pronto, nasceu a gaúcha. Daí eu depois comprei aquele ponto onde hoje, ali do lado do Pai João, né? Que hoje é um pet shop. E comecei a construir a churrascaria do meu sonho lá. E aí mudei pra dentro, comecei a trabalhar e o negócio foi indo crescendo. De repente, Paraupebas teve uma queda que... Aqueles altos e baixos que Paraupebas passa sempre. Sempre, né? Aí, porque, por exemplo, a obra que trazia muita gente acabou. Aí entrou em operação a mina, diminuiu o pessoal. Aí Paraupebas deu uma queda. E aí a gente ficou numa situação complicada. E a cidade mudou de rumo. A cidade era cidade nova. Você queria o cartório na cidade nova, um escritório na cidade nova, a igreja na cidade nova, advogado na cidade nova, banco na cidade nova. Então, tudo era na cidade nova. Rua do Meio começou a ficar desinteressante. Eu já estava lá no... Não, eu já estava na Rua do Comércio na época. Tá, beleza. Aí eu falei pra minha esposa, falei, olha, a gente vai ter que mudar, vamos ter que correr atrás, porque esse negócio aqui não tá legal, não. Aí ela falou assim, pra que nós vamos sair de dentro do que é nosso? Alugar outra coisa? Eu falei, não, meu bem, a gente tem que correr atrás. Tem que arriscar. Temos que arriscar. Temos que ir pra onde o movimento tá rolando. Aqui a gente já fez a nossa parte. A Churrascaria Gaúcha tinha se tornado uma referência. Sucesso, cresceu e tal, mas depois começou a diminuir. Eu fui entrevistado pela Veja. A Veja foi lá, tirou foto do time de futebol que eu tinha na Gaúcha. Eu tenho a camisa até hoje. É mesmo? Eu falei, mas não adianta a gente estar aqui, porque ninguém vem lá da Cidade Nova só para almoçar aqui. Na época a Cidade Nova era muito longe. Hoje você sai daqui e vai lá na Palmares almoçar. Aí ela falou, eu não concordo com isso não. Aí fui lá na Cidade Nova, achei um ponto lá onde foi a Gaúcha depois, né? Conversei com o cara lá, aluguei o pessoal, o cara já até morreu. E aí comecei não, eu aluguei, foi do Lazinho, Lázaro de Deus Vieira. Sim. Um espaço aí, fiz um galpãozão lá e comecei. Lazinho, para quem não sabe, dá nome hoje ao nosso Parque de Exposição, Paraupebas. É o cara e tantas também, cara. Exatamente. O cara
de responsabilidade. É um dos pioneiros de Paraupeba. O Lazinho veio para cá em 1970 e pouco. Puxa. Por meio dos matos, de Marabá para cá. Fazendo picada. Cavalo em burro, essas coisas. Aí, segundo ele, né? Sim. Aí eu aluguei lá, arrumei, remodelei, mudei. Mudei a gaúcha para lá. Aí fui lá, botei lá a churrascaria gaúcha. A minha mulher toda contra a vontade, mas foi. Tinha que seguir, né? A gente tinha as nossas filhas pequenas. E aí... Isso era que ano, Sérgio? Você lembra? Cara, é 80... Rapaz, eu acho que foi 88 por aí. 88, né? Era do furdúncio, o Brasil inteiro em ebulição. Música, alegria, o rock, os anos 80. Caramba, hein? Aí, com 3 meses, eu era um pouco avançado na situação, o meu comércio já era informatizado, né? Olha. Aí, com 3 meses, eu peguei e tirei um relatório da nossa venda do mês, né? Chamei minha esposa. Aí, o relatório de 1 mês, que a gente estava lá, e o relatório de 3 meses, quando a gente estava lá no Rio Verde. Sim. O relatório de 1 mês que a gente estava lá tinha vendido o dobro dos 3 meses que a gente estava no Rio Verde. Aí acertada, né? Aí eu acertada bonita. Mostrei para ela e falei assim, e aí, quer voltar para lá? Quer ficar aqui? Não quero nem conversa disso, não. Contra resultado não tem argumento. Ou seja, a gente tinha dinheiro para pagar aluguel e crescer. E lá a gente estava no que era da gente, e a gente continuava morando lá no Rio Verde, que a minha casa era em cima. Porém, fechamos tudo aquilo lá, né? Sim. Aí, dali, um grande amigo meu, um cara 100% também, que é o Florencio, sim, da Artcom. Ele trabalhava numa empresa aí, que eu esqueço o nome agora, e ele gostava de tomar uma cervejinha. Ele chegava lá com o amigo dele, ô Sérgio, bota uma mesa aqui na calçada para nós. E aí começou a mesa na calçada. Ele é responsável por isso. Começamos a botar a mesa na calçada, e aí foi crescendo, aí eu aluguei o ponto de lado, que era uma palhoça, um negócio muito bonito e tal, e fui remodelando ao meu estilo, e onde virou o sucesso da gaúcha, que a gente chegou a um ponto... Sérgio, deixa eu falar um negócio para você. A mesa na calçada, puxa, era um charme. Era um negócio fantástico. Olha, eu me sinto um privilegiado de ter chegado num tempo aqui em que tudo isso estava acontecendo, né? Estava no auge, aquele momento. Putz. A gente, assim que quando vocês chegaram aí, que chegou a Arara Azul, aquele as rádios piratas, tá chegando uma rádio profissional aí, tal, vão tudo fechar a gente, não sei o quê. Eu falei, será? A Arara Azul é profissional, ela não tem nada a ver com vocês não... O boteco amador não fecha porque tem um boteco todo registrado do lado, né? Exatamente. Segue junto. Exatamente. E aí... Ninguém tira ninguém do mercado, né, Sérgio? Ninguém. Não. Você perde o mercado. Você perde o mercado, exatamente. Perde o mercado. Né? Isso que é interessante. E a cada dia que passa com a evolução de hoje, as coisas você tem que se remodelar. Tem que acompanhar as tendências. Se você não acompanhar, você fica para trás. E aí a gaúcha chegou ao ponto de virar aquela monstruosidade. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma boate. Aqui do lado, né? Onde era do Lazinho, que é aquele prédio do Lazinho que tem lá, né? E eu vou ficar trabalhando só com a churrascaria só do lado de cá. Aí fechei, o Banco do Brasil tinha feito uma reforma e o gerente do banco me deu a porta giratória do banco. Caramba, hein? Eu falei, peraí, eu te compro isso, né, que eu quero botar lá na portaria da boate, que eu tô criando lá. E aí ele falou, tá bom. Aí depois ele falou assim, não, vou te cobrar isso não, a gente ia jogar fora mesmo, pode levar pra você. Aí, cara, uma porta giratória numa boate de Paraupebas. Quem diria, hein? Quem diria, né? Acho que em lugar nenhum do Brasil tinha. Não tinha. Aquilo ali é as ideias de Jiri que o cara queria. Bacana. Aí, cara, eu peguei... Foi ali que surgiu a caverna? Ali foi a caverna. Caverna. A entrada da caverna eu fiz um beco assim, né? Sim, de aproximadamente 2 metros.
E eu comprei compensado e fiz um arco em cima, como se fosse arqueado. E aí eu peguei isopor, peças de isopor, e fui colando na parede aqui, ficou tipo pedra, sabe? Sim. Pintei elas todas de marrom. Cor de pedra mesmo. Cor de pedra, né? E aí fui lá com um estiletezinho e eu comecei e cortava as pontas assim do lado, assim. E aí eu botava a luz negra. Você sabe que... Dava aquele efeito, né? Dava aquele efeito, aqueles negócios, tudo parecia um céu estrelado, aquele negócio ali que você entrava naquele... Você não estava na época, você entrava naquele corredor assim, né? E aí no dia da inauguração, eu contratei umas meninas e uns caras que apareceram lá, uns 2, 3 dias antes, para sair na rua fazer propaganda. Aí tinha uma feira na Rua do Comércio, e aí eles tiveram a ideia de se vestir em saco de estopa. Os trogloditas. Os Flintstones. Os Flintstones. Na época da pedra lascada. Isso, eles se vestiram daquele estilo e tal, e fizeram aquele cacetete de isopor, negócio, e saíram para a Rua do Comércio convidando o povo para a inauguração da caverna, que era dos homens da pedra, na época da pedra. Cara, todo mundo chegava lá. Meu amigo Osiel, que era um do DJ, e o Luiz, que é o DJ Luiz. E aí entrou aí do Fabrício, um monte de gente aí que passou por lá. Aí os caras chegavam naquele lá com as luzes, tudo, um negócio show, negócio pombo. Aí depois deu uma reviravolta e eu aluguei o espaço do fundo e a caverna passou por fundo. Isso, muitas evoluções, muitas coisas mudaram. Muitos problemas, confusão, briga que nego queria lá. Nunca teve uma briga séria dentro de nenhum estabelecimento meu durante essa vida toda que eu venho trabalhando em comércio. Porque toda a vida eu fui meio radical. Criou confusão, vá pra rua. Aqui dentro não. Os seguranças já eram instruídos, criou confusão, pega o cabo, joga lá na rua. Não bate ninguém, que ninguém tá aqui pra bater ninguém. De vez em quando, sabe, havia as desavenças, né? Pedala Robinho no cara, que era pra ele sair mais rápido. Mas pegava todos os dois da confusão e colocava pra fora. Vamos brigar lá fora. Lá fora. Tinha os coiotes. Os coiotes arranjaram uma confusão lá. Os coiotes eram uma espécie de gangue de rua. Eram as gangues de rua. Não tinha as facções que tem hoje, né? E aí os caras brigavam, batiam, faziam, pintavam e bordavam. E aí fizeram uma confusão lá dentro, o segurança bota fora. Todo pra fora. Aqui quem manda sou eu. Mas fui eu com isso. Coiote, bota coiote pra rua, pô. Aí os caras chegaram e não deixam entrar mais, não. Aí o cara ficava na portaria, lá sempre tinha 1, 2 policiais. Sempre tive uma parceria muito boa com a Polícia Militar. A Polícia Militar sempre foi muito boa para ajudar a gente. Muitos amigos lá. E aí não entrava. Chegava lá, o cara, você não. Aí o cara olhava pro policial. Pronto. Aí os caras me procuraram. Falou, Sérgio, é o seguinte, a gente queria entrar aí pra se divertir, que o ambiente é bom, é gostoso e tal. Eu falei, não, mas vocês criaram confusão aqui, pô. Como é que vocês querem arranjar briga aqui? Aqui é uma casa de lazer, de divertir. Você tem que estar aqui pra se divertir. Não, se o senhor deixar nós entrar aí de novo, a gente nunca mais vai fazer confusão aqui. Olha isso. Os caras que eram, eles que mandavam, né? Aí eu falei, olha, é o seguinte, aqui é meu, quem manda sou eu. Eu vou liberar para vocês entrarem. Mas tem uma condição. Se criar confusão aqui, aí o negócio é comigo. Mostrei a ferramenta. Botou o 38 pro cara dar uma olhada. Aí os caras falaram, não, o senhor pode ficar tranquilo. Remédio pra coiote é 38. Nunca mais teve uma confusão. Olha isso. As outras pessoas criavam uma confusão, os coiotes iam lá, ei, aqui não, briga aqui não. Ajeitava e tal. Viraram segurança. Viraram os caras que organizavam a festa, cara. Defensores da gaúcha. Porque eles não tinham outro lugar pra ir, não tinha, né? Sim.
E aí aquela coisa foi se tornando assim, virou um ciclo. Nunca tive problema com eles. Brigava, dava um tiro na rua e tal. Aí, mas lá não. Matavam gente. É mesmo? Mas lá não. Os caras eram violentos. Matava, então, cara, né? matava. Tinha os caras que matavam. Matavam. Gente, nós estamos nesse momento aqui batendo esse papo com o Sérgio e está caindo uma chuva daquelas, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas nós estamos aqui debaixo de chuva. Ainda bem que não tem goteira aqui no nosso estúdio. Nós estamos batendo esse papo com a história viva de Parauapebas, que é o meu amigo Sérgio da Gaúcha. E como é legal, eu já me emocionei aqui em alguns momentos, porque a história do Sérgio, puxa, é muito bonita. O cara que ajudou a construir essa cidade com coragem, com força, empreendendo sem dinheiro, sem recurso e fazendo acontecer. Sérgio, eu quero entrar num assunto aqui, porque a vida a gente ganha e a gente perde. Você perdeu o seu irmão. O que é que aquilo significou para você, Sérgio? Cara, foi uma situação bastante complicada para mim, que meu irmão, ele tinha 14 anos e ele sempre foi assim, molengo, sabe? Uhum. Ele tinha dificuldade para estudar, ele não aprendia a escrever, a ler, nada. Todo mundo, mas era um cara alegre, ele fazia graça para todo mundo, sacaneava os outros. E aí ele ficou ruim, meu pai uma vez levou ele para Porto Alegre, chegou lá na Santa Casa de Porto Alegre, aí examinaram e mandaram ele de volta. Olha, nós vamos analisar os exames, as coisas, coleta aqui, daqui 3 meses o senhor traz ele de volta. E a situação da roça, a dificuldade que a gente tinha. Imagina. Andar 400 quilômetros para Porto Alegre, 500 quilômetros, coisa assim, era complicado. De ônibus, não tinha recurso financeiro e tal. Mas aí, nesse período de meio de tempo, eu desentendi com meu pai e sair para trabalhar. Aí fui procurar emprego em Três Passos, fui com a tia, namorar numa casa de uma tia minha lá. E aí procurei um primo meu que era conhecido do gerente da Andrade Gutierrez, que chamava Gelate, era o nome de sorvete, né? Sim. Ele pegou um papelzinho, escreveu no bilhetinho: "Você é meu primo, consegue um trabalho para ele?" Aí chegou lá, os caras falaram: "Você tem curso de datilografia?" Eu falei: "O que é isso?" O meu curso é uma enxada. Capinar, roçar, arar, plantar, colher, isso eu sei. Você sabe isso? Não. Sabe, trabalhou? Não, nunca. Aí, não, você está contratado. Servente, Severino. Tem um crachazinho até hoje. É mesmo, O faz tudo. Aí me contrataram e tal, passei pelos processos, que era muito simples. Chegava no escritório, assinava os papéis e pronto, hoje você tem que ir para médica, a porra toda. A vida de hoje está uma merda, uma fragilidade, tudo é cristal. Tudo quebra tudo fácil. Pule, não sei o quê. Aí, cheguei lá no dia seguinte, você vai pegar o ônibus que vai passar em tal rua, assim, vem pra cá. Cheguei lá de manhã e fiquei, aí eu vou fazer o quê? Não, fica por aí. Aí, não, vai lá na oficina ajudar os caras lá, limpar a oficina e tal. Aí fui lá pra oficina ajudar os caras lá, limpar, varrer, essas coisas aí. Aí o cara da cozinha falou assim: "Ei, tô precisando de um cara aqui pra lavar a marmita." E naquela época as marmitas de alumínio. Sim. Eu falei: "Tá bom. Pra mim não faz diferença não, eu tô aqui pra trabalhar." Aí fui, chegava aquele monte de marmita, um tamanho dessa mesa assim, um monte. Uma pia grande, eu ia lavar tudo, eu vou separar, botava lá pra enxugar. Depois eu passei a organizar o controle de distribuição de marmita no campo, que os caras chegavam de manhã, deixavam o cartãozinho na caixa onde ele ia trabalhar, tinha umas caixas com o nome, deixava o cartão dele ali, aí eu ia lá, recolhia a caixa tal, tem tantas marmitas, tantas, aí eu organizava, aí já me deram um motorista e um caminhão para me fazer a entrega e controlar isso. Foi evoluindo, caramba. Foi evoluindo. Coisa boa. E aí eu passei um bocado de tempo, só que eu trabalhava demais, cara. Eu levantava 3h30 da manhã e parava 9 horas da noite. Puxa. O pagamento vinha bufando, né? Hora aí extra.
saí, eu peguei acho que uma semana de folga e fui visitar minha família. Cheguei lá com o bolso cheio de dinheiro, cara. Aí dei dinheiro pra todo mundo, pra minha mãe, pro meu pai. Meu pai questionou, falou, por que você deu mais dinheiro pra sua mãe e menos pra mim? Falei, não, pai, que o senhor tem mais facilidade em acesso ao dinheiro, o senhor que controla o dinheiro. Minha mãe lavava roupa pra fora pra sustentar a gente. E eu ia buscar roupa e levar, de pé e tal. Pra mulher do bordel. Exato. No cabaré. E de lá surgiu uma história fantástica, né? Fugindo da história do meu irmão, mas surgiu uma outra que minha mãe passou a cuidar de uma filha de uma mulher que morava lá. A mãe dela pagava a minha mãe para cuidar ela. Com 2 dias de nascida, ela entregou para minha mãe. Minha mãe cuidou dela uns 2 anos e aí ela se casou e pediu para levar a menina. Aí levou a menina, acho que ele estava com 2, 3 anos. E nesse período eu saí, fui pro mundo. Eu desentendi com meu pai, fui caçar emprego e consegui e tal. E aí nessas viagens que eu voltei lá, eu saí. Falei, cadê a Beth? A menina, né? A menina, né? Não, tá com a mãe dela. Aí fui atrás, procurar, encontrei. Aí já estava com 5 anos ou 6 anos por aí. E aí eu tava lá sentado, chamei ela, ela veio. Falei, vem cá comigo, pensando aqui no meu colo, lembra de mim? Ela lembrou e tal, botei ela no colo, comecei a conversar com ela e tal. Ela lembrou. Aí se agarrou em mim, ficou agarrada. Um tempão, o tempo todo que eu fiquei lá conversando, ela agarrada no meu colo, sentada. E aí eu falei, puxa, eu tenho que ir embora, aí eu tenho que fugir dela, que eu não posso levar ela. Aí, falei, vai brincar um pouco. Aí quando ela foi, eu fugi. Que ela viu que eu tinha fugido, ela saiu atrás gritando, chorando, me xingando. Eu fui pra casa arrasado. Imagino. Cheguei em casa e falei pro meu pai, meu pai não queria que ela voltasse pra lá porque tinha custo. Sim. Difícil, a vida é difícil. Uma boca a mais. Boca a mais, né? Problema a mais. Aí já foi o maior sacrifício pra conseguir criar a gente. Aí eu peguei, falei pro meu pai, nessa casa ainda tem lugar pra me morar? Ele falou, tem. Falei, então esse lugar eu quero que seja ocupado pela Beth. Mas e as despesas? Eu pago. Todo mês eu vou mandar o dinheiro pra ajudar na despesa. Tá bom assim? Então tá. Aí a Beth voltou pra lá, cresceu, namorou, casou, saiu da casa da minha mãe casada. Também, olha isso, hein? E hoje, a diferença que se pode fazer na vida de alguém. Hoje, essa menina é mãe da minha mãe. É mesmo, ela que cuida de tudo. É fantástico. É difícil você falar de uma situação de família, porque meus irmãos não estão muito preocupados com a minha mãe. Porque isso, porque aquilo e tal. Ou seja, jogam a Beth que jogam as coisas na minha responsabilidade. E minha mãe fica doente, eu tenho que ligar daqui para alguém para ir lá e resolver o problema. E eu ligo para a Beth, ligava para a Beth. Hoje a Beth teve uma ideia fantástica, que eu sempre admiro isso. Ela falou para mim assim, eu vou montar um lar para cuidar de idosos, para poder cuidar da mãe quando ela ficar velhinha. Meu irmão pediu para minha mãe para morar na chácara dela e depois forçou ela a fazer uma procuração para ele vender a chácara. Ficou com o dinheiro dela e fez um barraquinho nos fundos da casa da Beth. Puxa vida, hein? Pra ela, né? Pra minha mãe. Caramba. E aí a Beth, que toda a vida cuidava da minha mãe, a minha mãe teve um AVC. Foi fraco, né? Aí o ano passado ela teve um AVC mais forte e paralisou um lado. E hoje ela mora no lar, cuidado pela Beth, que é a mãe da minha mãe. O lar que a Beth fundou, já prevendo que um dia faria isso, né? E realmente é. Então, a Beth é uma pessoa que eu tenho na minha vida como
uma grande pessoa, uma grande amiga, parceira, é a salvação da minha mãe, que se não fosse ela, minha mãe já tinha morrido. Imagino. E o teu irmão não aguentou? Aí meu irmão nessa situação, eu estava em Rio Grande, trabalhando na obra de Porto Rio Grande, e minha mãe escreveu uma carta para mim: olha, seu irmão está muito ruim, queria que você viesse aqui para ver o que você pode fazer. Aí eu fui, peguei meu irmão, botei no ônibus, levei para Porto Alegre, já levei ele no colo, que ele já não... Puxa. Não estava andando. Chega lá, internei ele lá. Eu, não, esse é o menino que teve aqui aquela vez, os estagiários. É assim, não, então não quero internar, deixamos, internei. Ficou lá. Ele ficou lá por 3 meses e pouco. Aí fizeram a cirurgia na coluna dele, tiraram os tumores, ele tinha câncer. E depois fizeram outra do lado, tiraram outros tumores. E eu, a cada 15 dias... eu vinha de Rio Grande para Porto Alegre para ver ele, ia para casa do meu tio que morava lá, chegava em Porto Alegre 10 horas da noite, pegava o último ônibus para ir para casa do meu tio. Daí no domingo eu vinha, que era a visita lá, 4 horas da tarde, fazia a visita para ele, conversava com ele, e de lá eu pegava o ônibus e voltava para a empresa de novo, para trabalhar segunda-feira. Até que um dia me falaram: ele vai ter alta. Aí levei ele para casa, ele foi andando já. E o médico falou para mim: olha, a vida dele está na mão da família. Ele pode viver 1 mês, 2 meses, 3 meses. Levei ele para casa. Voltar para casa para poder partir com dignidade. Cara, ele ficou 1 ano. E chegou um ponto que ele tomava 2 injeções, na época, Buscopan, que é para dor, né? Sim. Por dia. Meu pai mesmo aplicava, minha mãe aplicava. Puxa vida, hein? E ele não tinha mais onde aplicar injeção. Aplicava injeção, não. Nessa parte dele, porque o resto estava só o osso, o couro seco. Até que um dia me passaram uma mensagem, foi até um telegrama: olha, seu irmão está muito mal e só chama por você. Aí eu saí de lá de São Paulo, fui para Porto Alegre, peguei um ônibus em Porto Alegre, fui para Ijuí, cheguei em Ijuí, não tinha ônibus para lá. Foi eu vou de pé, é 100 quilômetros, porra. Caramba. Foi eu vou de pé. Saí, cara, pegando carona e fui indo. Cheguei 10 horas da noite, eu acabei de chegar em casa, de pé. Cheguei lá, ele tava lá, conversei com ele, ficou alegre, parece que aliviou um pouco. E eu super cansado. E eu tinha prometido de levar um radinho de pilha pra ele. Ele me cobrou, falei: cadê o meu radinho? Eu falei: eu não trouxe não, mas amanhã eu vou comprar. Aí fui dormir, quase não dormi a noite, ele passando a noite todinha gritando de dor, gemendo e tal. Quando foi no outro dia, ele faleceu. E aí, cara, me tornei um cara assim, tipo, impotente. Eu não pude resolver, não pude solucionar o problema. Eu resolvi os outros problemas todos. Eu era o mais velho, o que fazia os negócios do meu pai, cuidava e tal, e por isso nós desacertamos, porque ele me cobrava que eu tinha que trabalhar na roça, mas tinha que resolver os problemas. Eu falei: como é que eu vou fazer? O senhor manda eu ir lá fazer o serviço, mas o senhor quer que eu faça isso também ao mesmo tempo? Não tem como. Muita carga nessa... Aí acabei desentendendo e... eu faço o seguinte... Sérgio, tudo isso, né, e depois a vida toda, né... Isso dá uma deprimida no cara, né? Eu tive... Acho que eu considero que seja isso uma depressão. Eu não sei exatamente o que é uma depressão. Mas, cara, eu estava dentro de um ônibus em São Paulo, já me preparando para a viagem, para vir para cá. E sem mais e sem menos, surgiu uma imagem assim. Eu estava até olhando para uma placa de propaganda. E essa placa de propaganda se transformou tipo uma tela de computador que se retorce tudo assim, essas telas que você faz. Que eu vi isso com não sei quantos anos depois. Isso apareceu na minha mente. Cara, e um barulho como se dessa chuva que estava acontecendo na minha cabeça. E eu fiquei angustiado e aí, pedi a Deus para me ajudar nisso, né? Cara, eu anoitecia e amanhecia com esse mal-estar, com essas coisas ruins. Eu não sei explicar exatamente o que era.
Mas aquele mal-estar, ele só desaparecia quando eu ferrava no sono. Mas quando eu acordava, eu estava de novo. Eu me sentia, podia estar no meio de gente, eu me sentia num lugar limpo, sem nada, escutando o barulho de vento, sentindo as folhas passando por mim. Eu olhava para a floresta se retorcia aqui em Carajás, tudo assim, e eu escutava aquele barulho daquele vento, aquele negócio ruim, e eu só fazia rezar. Eu não tem outra coisa, que remédio eu vou tomar para isso? Me peguei a Deus. Rezava todos os dias, e com o tempo isso foi desaparecendo. E hoje eu posso falar disso, mas tinha uma época que eu não podia me lembrar disso. Se eu tocasse no assunto, me lembrava, eu já, sabe, dava um negócio assim, de tão ruim que era isso. Então eu calculo que isso tenha sido uma depressão devido a essas coisas, situação, né? Aí depois perdi meu pai também, mas meu pai já tinha passado por essa fase. Então, você se sente mal por não ter resolvido o problema aqui. Porque a minha mãe... Ficou aquela conta aberta, né, pra trás. A minha mãe que sofria, minha mãe que banhava ele, chegou por esse ponto de ela pegava ele para banhar e caía os pedaços da carne. É mesmo, Sérgio? Meu Deus do céu. Câncer severo, destruindo o cara vivo. Destruiu vivo, apodreceu. Meu Deus apodreceu em cima da cama. Quando ele faleceu, eu fui lá pegar no pé dele para tentar esticar a perna dele, que estava encolhida. A mão entrou na carne, não tinha, tava podre e não tinha sangue mais. Meu Jesus, que coisa, hein? Que Deus o tenha. Amém. Como é que era o nome dele, Sérgio? Chamava-se Valdez. Valdez. Está com Deus, Valdez. Valdez, não, Valdir. Valdir, né? Valdez é o meu irmão mais novo. Sérgio, vamos lá. Voltando para cá, para a atualidade, você é um cara que teve vários momentos na vida, perseguição política, altos e baixos da economia de um Brasil que é terrível com o empreendedor, mas chega um momento na vida que você, lutador que é, dá a volta por cima, Sérgio. Tem uma família bonita, formou suas filhas de uma maneira extraordinária, as meninas foram para os Estados Unidos. Conta um pouco, Sérgio, de como um homem da roça, um cara que reinventou Paraopeba, se reinventou, partiu para cima e mesmo apesar dos altos e baixos, consegue dar esse signal. Cara, hoje eu agradeço a minha família, minha esposa, que é uma pessoa que me remodelou, digamos assim. Lógico que ela não foi sozinha, também quis, né? Tem que ter isso, né? Tem que ter. Alguém quer te ajudar, mas tu precisa querer ser ajudado. Exatamente. Então, um convívio de um casamento é muito complicado. Muito. Você vai ter que viver com o lado de uma pessoa ali pro resto da vida. E a minha esposa sempre foi uma pessoa muito sábia, muito... a gente conversou muito antes dessa reunião. Falou assim, um dia não der mais, se achar que não dá mais para viver comigo, você me fala. Tá livre, né? Cada um cuida da sua vida. É a vida que segue. Mas as coisas que não estiver te agradando, você também me fala que eu vou tentar me mudar. E sempre acontece. Discute, zanga e tal. Mas ela é o meu braço direito em tudo. Eu sempre falo para ela e para quem quiser ouvir. E deu o melhor da vida para você, que são seus tesouros. Que hoje, se eu tivesse que me casar de novo, eu me casaria com a minha esposa. E aí vem minhas filhas, cara, que a minha filha mais velha, a Natália, ela nasceu prematura. Uhum. Marinha de primeira viagem, né? Minha esposa estava grávida e de madrugada começou a perder líquido. O que está acontecendo? O que é isso? E aí, assustado, não, tem que ir pro médico. Começou a doer, né? Uhum. Aí fui no médico. 7 meses. 7 meses. Uhum. Aí fomos lá, o doutor Sebastião estava viajando, que era o médico que fazia o pré-natal dela. Aí fomos lá pro doutor Luiz Leite, um cara fantástico também. E aí fez uma cesariana, nasceu a Natália. E eu só pude ver elas 3 dias depois. Caramba. Aquela curiosidade. Uhum. Quando eu vi ela, eu falei, meu Deus do céu. Cara, cabia na palma da mão. Meu Deus. O braço dela era da grossura desse meu dedo mindinho.
Os dedos dela pareciam palito de dente. O corpinho, você via as veinhas do corpo. Eu falei, como é que vai sobreviver uma coisa dessa? Cuidado. Como que ela se alimentava? Com conta-gota. Eu tirava o leite da minha esposa, quando ela foi para casa, tirava o leite dela, botava nos copinhos de remédio, levava lá, né? A enfermeira pegava um conta-gota e pingava uma gotinha na boca dela, que era tão pequenininha que só cabia uma gotinha. E esperava ela movimentar o lábio para engolir aquele leite. E a gente buscando pessoas para doar leite, que tinha que dar de hora em hora para ela. E não tinha UTI, né? Não tinha... No UTI neonatal. Neonatal, essas disso, coisas. Né? Era num quartinho ali. Com 3 dias eu fui lá e a enfermeira estava trocando ela. Eu vi de longe. Até que ela foi para casa. Aí a gente, aquele mimo todo, eu botava dentro de uma caixa de sapatos. Cuidamos. Hoje é a pessoa que tem me dado muita alegria. As 2 minhas filhas, é só alegria. Milagre, hein, Sérgio? Isso? Histórias de superação. Com 11 anos, eu botei ela no curso de inglês. Olha, minha filha, o mundo está evoluindo, a gente precisa aprender mais de uma língua. E ela se encantou com as histórias dos Estados Unidos. E aí depois foi para Goiânia para fazer faculdade lá. Sofreu, lutou. O guarda-roupa dela era uma mala, morava na casa de uma amiga, o guarda-roupa dela ficava embaixo da cama da amiga. E ela me fez chorar lá nos Estados Unidos. Que ela me contou que estava na casa dela, que ela comprou a casa, arrumando o closet dela. Para quem tinha um guarda-roupa que era mala debaixo da cama. E aí ela imaginou que disse que quando estava na casa da amiga, a amiga dela falou, bota sua mala para debaixo da cama que tem fé no meu quarto. Putz. Então, hoje ela está muito bem, graças a Deus. Ela foi para lá pelo Ciência Sem Fronteira. Quando venceu lá, ela voltou e me falou, pai, eu quero fazer isso, mas eu quero sua permissão, porque isso custa tanto. A faculdade era, não sei se 30 e 40 mil dólares por ano, e ela ganhou uma bolsa lá, não sei se 48 mil dólares, ganhou uma bolsa de 20 mil dólares. Eu falei, minha filha, é o seguinte, fiz as contas, dava 5 mil reais por mês. Eu falei, não, minha filha, vai embora, a gente vai pagar isso pra você. Na época, a Quintaneja tava bombando, Sim, né? Quintaneja, né? Faz parte também da história. Faz parte. E aí, eu falei, vai que a gente vai dar conta disso. E aí o dólar só aumentou. Depois eu vendi carro, vendi casa, vendi lote, vendi tudo pra tentar pagar lá, a faculdade pra ela lá. E assim mesmo não dava. O dólar era 1,60. Quando eu fiz essas vendas, tudo o dólar dava 4,25. E ela lá, lutando, cuidando de cachorro, de menino, vigiando casa dos outros, traduzindo texto de inglês para português, sendo recepcionista quando sobrava folga. Eu trabalhava 16 horas por dia, 20 horas por dia às vezes, para poder sobreviver lá, que ela queria, isso era o sonho dela. E aí chegou o final dela, concluiu a faculdade e tinha que pagar o que ela estava devendo. E ela não tinha dinheiro e nós também não tínhamos. Aí a mulher que tinha recepcionado ela lá nos Estados Unidos, a Áurea, gente finíssima, que deu muito apoio para ela, morou na casa da Áurea uma época também. Eu conheci ela quando estive lá nos Estados Unidos e agradeço ela por ela ter apoiado minha filha como apoiou. A Áurea falou para ela, por que você não vai no site fulano de tal e não conta a sua história e as pessoas vão te doar dinheiro para você pagar isso? E ela fez isso. Se eu não me engano, em 4 dias ela tinha 12 mil dólares para pagar o que estava devendo. Olha isso, hein? Tem que botar a cara a tapa, né? Tem, Quando a água bate na bunda, tem que botar a cara a tapa. Exatamente. Então ela conseguiu, aí foi fazer doutorado, fez doutorado.
E a outra está aqui, estudou em Goiânia, na PUC, formou, fisioterapeuta, está sempre se atualizando, trabalhando, comprou um carro recentemente, está feliz da vida. Amém. E eu só tenho alegria com você. Sérgio, hoje, né, aí veio o CTG, que aí a gente vai deixar para outro momento, outra história. Vamos fazer um churrasco aqui no estúdio para nós falar do CTG. Fechou. Sérgio, hoje você está aí de boa, tranquilo, é um cara que tem a história. E o Sérgio hoje, para você ter uma noção, ele está tão de boa que ele não para, né? O cara que está aí, milionário, rico hoje, mas olha com o que é que o Sérgio hoje, além de outras coisas tantas, está mexendo. Isso aqui não é um pastel, gente. Isso aqui é ouro puro. Sérgio, você reinventou o pastel. Como é que é isso? Isso aí, eu reinventei a coxinha, né? Coxinha, né? Isso aí, na realidade, Isso é uma coxinha, Sérgio, com cara de pastel? É. Isso é uma cara de pastel, não tem essa coxinha? Esse é um pastel que era coxinha. Uhum. Eu sempre trabalhei com isso, fui aperfeiçoando as coisas que eu fazia, né? Uhum. E eu falei para minha esposa falei, vamos mudar essa coxinha aqui, o processo de fazer uma coxinha, você tem que modelar com a mão, fica aquele bico cheio de massa. Falei, vamos pegar a massa do pastel, estica ela e faz um risole, um pastelão, como a gente chama, né? Sim. E aí vamos acrescentar um catupiry nessa massa aí, nesse Olha. Uhum. Porque na coxinha não dava, porque ele umedece e fura. E aí fizemos isso aí, esticamos a massa, colocamos a carne de frango, né? Uhum. Que era para fazer a coxinha, no pastel e colocamos um filete de catupiry. Virou uma coisa fantástica que quem come se apaixona. Eu imagino. Dia desses eu fui, já fui umas 2, 3 vezes lá. O Sérgio está hoje lá naquela região que quando inclusive você mudou para ali, Sérgio, eu pensei o seguinte, o Sérgio deu uma furada, um tiro no pé, e foi para trás do cemitério montar a gaúcha lá, né? E aí, cara, é outro período que a gente vai contar também em outro momento, noutra história, porque é muito interessante essa virada que o Sérgio dá na vida. E tem lá na esquina, né, ele montou ali toda uma estrutura muito bonita, diga-se de passagem, fez plantação ali de... Como é que é o nome, Sérgio, daquela fruta lá? Pitaia. Pitaia, né? Fruta do dragão. E lá na esquina hoje, porque ali é um complexo esportivo, né? O local hoje do Sérgio lá é um complexo esportivo. E o Sérgio montou bem na esquina ali um quiosquezinho muito charmoso, onde ele faz o melhor caldo de cana do Brasil, com perdão aí pro João, que é o cara que vende o caldo de cana ali perto do shopping, que é uma delícia. E eu já fui lá umas 2 vezes, vou convidar os meninos aqui, o Joelso, o Renaire e o Zé Roberto, para a gente ir lá no caldo de cana do Sérgio. De repente, até hoje à tarde, a gente vai lá. E nós vamos lá experimentar a coxinha com cara de pastel do Sérgio. Eu já conheço, mas vocês vão adorar. Eu conheço mais o pastelzinho mesmo, aquele pastel que você fazia... Ou ainda faz? Massa fina faz. Massa fina faz, né? Faz sempre. Adoro. O Sérgio faz... Eu quero pastelzinho feito na hora com caldo de cana. Na hora. Cara, isso é sensacional. Não, é indiscutível. Né? Sérgio, e aí? Aí você... Isso aqui é pro dia a dia. Cara, isso aí é uma história, assim, muito interessante. Só abrir um parênteses aqui, antes de contar essa história. Que você falou que se reinventou e deu a volta por cima e tal e tal. Eu tive algumas perseguições... Considero perseguição, porque o nego mandou prender minhas mesas e tal. Uhum. E mandaram fiscalizar a minha empresa, prender bloco de nota e tal. E aí um cara, eu não vou citar nomes aqui porque eu posso comprometer alguma coisa, um cara forte do comando da política de Paraupebas falou o seguinte... num local onde que estava um grande amigo meu, falou, o Sérgio é terrível, por mais que você puxe o tapete dele, ele dá a volta por cima e consegue, porque quando houve um desentendimento com o pessoal lá, uma discussão com políticos, e eu desconfiei que poderia haver uma perseguição política, e aí eu peguei e abri uma outra empresa com o endereço da rua de trás. Na época demorava 4 meses, 5 meses para sair uma empresa. Abri uma outra empresa
Quando, de repente, chega uma notificação do Fernando Henrique para recolher minha documentação, minhas notas, meus blocos de nota e tudo. Eu falei, tudo bem, pode levar. E eu tinha acabado de assinar, naquela semana, a autorização para fazer os blocos de notas que fazia em Marabá da outra empresa. E aí eu continuei os meus trabalhos, só formei as empresas que eu tinha mudado de nota fiscal de empresa, né? E continuei, inclusive, para a prefeitura. Aí quando bateu lá, o cara falou, rapaz, por mais que puxe o tapete do cara, ele dá a volta por cima. O rei da cambalhota. Aí sim, voltando. Em 2018, sim. Deu um estalo na minha cabeça aí. E eu saí pela rua, o meu carro e a carretinha, olhando onde eu enxergava por cima do muro de uma casa, uma folha de cana, eu ia lá e batia no portão. Ei, me vende essas canas aí? Não, pode levar. Tá fazendo sujeira aí, pode levar tudo. E eu fui colhendo isso e comecei a plantar cana. Na época da Gaúcha, eu tinha comprado um engenho de cana para fazer caldo de cana para mim, fazer guarapa de cana, que a gente chama lá. Sim. Porque eu nasci e me criei fazendo rapadura, doce de cana, era o que a gente usava para nossa alimentação. Sim. E aí eu saí da rua, colhe daqui, colhe dali e tal, e comecei a plantar cana. Plantei lá um canavialzinho. Em 2019, que começou a pandemia, né? Sim. Fechou tudo. Eu falei, e agora? Como é que eu vou sobreviver, cara? Eu dependo de todo dia vender o meu refrigerantezinho, água mineral, salgadinho, e alugar meu campo. Ninguém mais podia jogar futebol, nada. Falei, as contas não vão parar. Eu tenho que pagar a conta de energia, tenho que pagar os funcionários, eu tenho que comprar remédio, porque o cabo, quando chega a determinada idade, ele já tem uma lista de compra na farmácia. Vira sócio da farmácia. Você faz uma lista de compra no supermercado. O cara que chega a fazer uma lista de compra aí pra farmácia. Aí, cara, eu fiquei assim, pensativo e tal. E falei, quer saber da coisa? Eu vou já resolver essa parada. Peguei minha lixadeira, minha máquina de solda, uns ferros velhos que tinha lá, cortei e fiz uma tendinha e botei na beira da rua. E passei a fazer caldo de cana e pastelzinho. Todo dia eu vendia 50, 100, 150 reais com pastelzinho de cana, que não podia trabalhar, né? Quando não era eu, era minha esposa que estava lá, que era nosso custo, né? Porque a carne, os mercados você podia comprar, né? Então... Cara, eu passei os 3 meses fechado, sobrevivendo do pastelzinho e o caldo de cana. Olha isso, hein? De uma ideia que surgiu. Que se eu não tivesse, como é que eu ia fazer? Se eu não tivesse as canas. E hoje virou um negócio que eu vi que, nessa época eu vi que ia render, comecei a plantar cana. O ano passado eu plantei muita cana, porque quando eu abri esse negocinho lá, em final de agosto do ano passado, começou a vender 60 litros de caldo de cana por dia. Eu vendia 15 litros por semana. Passou por 60 por dia. 60 por dia. Caramba. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que plantar cana. Tá certo que isso foi no pique ali, não continuou isso, mas vende muito. Hoje está vendendo uma média de um dia pelo outro, uma faixa de 40 litros. Sérgio, quem quiser experimentar a coxinha com cara de pastel e esse caldo de cana fantástico que salvou você, porque a vida é doce, mas não é mole. E aí, como é que faz? Como é que é o nome daquela rua ali? Onde é que é aquela esquinazinha charmosa, onde é que é ali? Cara, ali é a Avenida Havana, né? Que fica atrás, literalmente atrás do cemitério. Esquina com a Rua Jamaica. Só que ali, né, Sérgio? Quando você foi para ali, e é isso que eu digo, o Sérgio deu um tiro no pé, só foi você para ali. Hoje é um bairro enorme, ligado ali com todos os outros bairros. Ficou um negócio sensacional ali, ficou bonito, área nobre, inclusive. Cara, quando eu comprei essa área lá, em 2003, os caras... Eu comentei, né? Eu comprei uma chácara lá atrás do cemitério. Quanto você pagou naquilo lá, cara? 30 mil. Cara, tu é maluco, cara. Que diabo que tu quer atrás do cemitério, lá no meio do mato, não tem nada lá, cara. Tu vai botar seu dinheiro fora, cara.
Na época, 30 mil era bastante dinheiro. Sim, Dei sim. um carro, 5 mil, dividi o restante em 3 vezes do Célio da Cadillac, que me vendeu a chácara. Falei, cara, eu não quero a cidade, eu sou bicho do mato, quero ficar no mato. É pra lá que eu vou. Aí, não sei se um ano depois, eu mudei pra lá. Arrumei a casa e mudei pra lá. Lá tinha umas casinhas, que era um loteamento. Quando a Abel decidiu fazer o cemitério, todo mundo vai, eu vou ficar morando atrás do cemitério, nada, eu vou embora daqui. E o Célio foi comprando e eu acabei comprando tudo. Aí, eu tinha lá uma chácara, literalmente. Eu botava milho, mandioca, criava galinha. Galinha até hoje tem. E aí, eu vendia. Mandioca eu vendia, mandiocal, e dava dinheiro, cara. Vendi uma plantação de mandioca lá por 5 mil conto pro cara. Olha. Aí fui remodelando e aí os caras reclamando que ia acabar o Clube Asfep e não tinha onde jogar bola. Eu falei, não, eu vou fazer um campo de futebol lá, que eu tenho uma área lá que já é pra isso. Aí chamei um amigo meu, passou o trator, ajeitou, e eu fiz o campo. Um ano depois, tava tapete, os caras foram pra lá. Coisa mais linda do mundo. Se encantaram e estão lá até hoje. Não tem as mesmas pessoas que começou, porque mudou, tem muitos que já aposentaram, outros não dão conta, outros morreram. Os canela, né? É, mas tá lá, cara. Hoje nós temos 4 campos de futebol, todo grama natural. Quem joga bola lá, isso não sei o que falo, eu tô só repetindo, que diz que são os melhores campos da cidade. E tem gente que fala, tem um amigo meu que fala assim, rapaz, eu conheço de Marabá pra cá, não existe campo melhor do que o seu. Aí o cara fala, não, de Belém pra cá. Eu falei, rapaz, aí vocês também estão enchendo muito minha bola. Mas eu cuido, eu sou enjoado, tem muita gente que não gosta de mim porque eu sou exigente. Eu acho que as coisas têm que ser certas. Claro, com certeza. Por outro lado, tem a turma que diz que é o melhor. Por conta dessa sua postura, né? Então, se é um campo de grama natural, society, você tem que jogar com calçado society. É adequado, exatamente. Aí o cara quer jogar descalço, quer jogar de tênis, quer jogar de chuteira. Não pode. Qual é o problema de jogar descalço? Eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu vou explicar a situação para você. O suor contém ácido úrico e mata a grama. Pronto. O tênis, você não vai parar em pé. Quando você quiser parar, você vai virar o pé e vai sair abrindo um sulco no meu gramado. E a chuteira de trava vai buraco. Pra campo. Você ter jogo todos os dias não dá. Exatamente. Essa porra cheia de frescura. Tudo bem. Se isso é uma porra cheia de frescura, pra que tu tá aqui? Um abraço e até logo, né? Eu tô fazendo as coisas boas para quem gosta de coisa boa e para quem gosta de coisa certa. Tem gente que não gosta, mas não sai de lá. Sérgio, temos muitas histórias. Você vai voltar aqui outras vezes, a gente vai bater papo. Hoje eu me emocionei muito aqui com as suas histórias. E esse cara é a história viva desta cidade. Vou pedir para vocês compartilharem, manda esse episódio aí para os amigos. Você, Sérgio, manda lá para a tua turma, no Rio Grande do Sul, no Paraná, por esse Brasil afora, que você construiu tantas amizades boas. E aqui em Parauapebas você é um cara super reconhecido, respeitado e que, acima de tudo, se respeita. Aquilo que você faz com esmero, faz com carinho, exigente que você é, mas eu adoro, gosto muito desse seu jeito. É isso que te faz estar aqui contando um pouco, compartilhando um pouco da sua vida, para as pessoas conhecerem quem é o Sérgio da Gaúcha. Obrigadão por você ter vindo. Para mim foi um prazer enorme te receber aqui, Sérgio. Quero agradecer a você e agradecer a Deus por eu ser a pessoa que sou e a minha família que faz parte disso tudo, né? Porque eu acho que é Deus quem te guia e quem te ilumina sempre, né? E eu vou até aproveitar para contar uma historinha que eu acho que é muito bonita nessa história que eu ouvi. O padre foi o barbeiro e cortou o cabelo, né? E o barbeiro todo barbudo, né? Aliás, o barbeiro não. O padre tá barbudo, cortou o cabelo, tudo aí.
Aí o barbeiro falou assim: padre, Deus existe? O padre falou: existe, sim. Ele falou: não, Deus não existe. Aí o padre falou assim: por que não existe? Ele falou: não, se Deus existe, me prove que ele existe. Aí o padre baixou a cabeça, ficou calado e foi embora. Alguns minutos depois, o padre retornou com um cara barbudo, barba desse tamanho. Chegou lá e falou assim: barbeiros não existem. Aí o cara falou: existe sim, olha eu aqui. Ele falou: não, não existe. Se barbeiro existisse, esse cidadão aqui não estava com essa barba desse tamanho. Ele falou: mas existe, eu estou aqui, ele é que não me procura. Ele falou: então, Deus existe, você é que não o procura. Certo? Amém. Fechou. Eu quero aproveitar também aqui para Aproveita. fazer, já que você deu esse espaço aqui. Temos até meia-noite hoje. Só, tá, então vou ser rápido. Eu estou com uma missão, assumi uma missão na vida e quero concluir ela. E esse ano é um ano que vai ser muito interessante, muito importante para essa missão. Eu assumi a responsabilidade de de construir a igreja da Santa Faustina do bairro Vale do Sol. Passei a frequentar lá e correndo atrás da documentação e tal. E essa é a minha missão. E eu quero contar com a ajuda de todas as pessoas que puderem ajudar, dos políticos, dos empresários. Vou lá depois para você levar a gente lá e nós vamos entrar nessa campanha junto com você aí. Para concluir, para fazer com que as pessoas procurem mais a Deus, porque muitas vezes as pessoas não vão a uma igreja porque lá tá só um negocinho. Isso aí não... Então precisa de ter alguma coisa para as pessoas verem às vezes para poder acreditarem. E eu quero fazer com que isso aconteça para levar as crianças do bairro, as pessoas carentes. Tem um grupo de jovens, eu estou entrosando com o grupo de jovens para a gente ir nas casas, convidar, fazer pregações, ler a Bíblia para as pessoas que não acreditam. Cada um tem os seus credos, mas a gente está tentando fazer com que as pessoas procurem mais a Deus, que nós estamos vivendo num momento muito difícil. O Brasil atravessa uma situação complicadíssima, com as pessoas descrentes, duvidando de Deus, igrejas satânicas, pessoas que eu não consigo entender a mentalidade das pessoas. Mas isso não é a minha obrigação entender. A minha obrigação é tentar fazer com que as pessoas procurem a Deus, porque só Ele nos dá um direcionamento e um destino. Sérgio, muito obrigado. Obrigado a você. Sérgio, que Deus abençoe a todos. O caldo de cana, o pastel, o CTG, você tem rede social? Coloca aí pra gente botar aqui no rodapé. Geralmente eu uso o meu Instagram e o meu Facebook. Eu tinha um Facebook do CTG. Como é que é o seu Instagram? Meu Instagram é @Sérgio Langner. Beleza, fechou. E então eu divulgo alguma coisa lá. E o caldo de cana agora tá com uma novidade que a gente já começou ali a engatinhar, que é segunda e sábado. A gente está assando uma costela a fogo de chão. Segunda e sábado, viu? Você já... A partir das 18 horas nós já estamos servindo lá. Eu fiz uma no sábado para fazer um teste. 17h45 a gente chega. Da segunda-feira que os botecos estão tudo fechados aí lá. Bom demais. E a gente está começando a criar uma coisa nova, porque se tomar uma cervejinha comendo um churrasquinho, uma costelinha... Né? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Um grande abraço, meu amigo. Um abraço, queridão.